Olá, fala meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula sobre mindfulness, sobre meditação, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar. E olha, a aula de hoje está incrível, incrível. Estudei bastante, me dediquei bastante, eu li muito, mas muito para trazer um conteúdo foda para vocês aqui. Olha, sem brincadeira nenhuma, se eu pegar esse slide aqui que eu vou apresentar para vocês, eu vou compartilhar minha tela para vocês, né? Essa tela que está aparecendo aí agora, Comunidade Vida Plena, esse é o nome do meu projeto que vai sair em breve, então fica ligado. Enfim, se eu pegasse esse slide que eu vou mostrar para vocês, se eu desse umas temperada nele aqui e transformasse isso num PDF, eu poderia vender esse PDF. Na verdade, esse conteúdo aqui eu poderia vender para uma empresa, enfim, daria para fazer dinheiro com ele, mas eu não quero. Eu quero entregar um conteúdo bom e um conteúdo gratuito aqui para vocês, para você que está me assistindo. Então, muito bem-vindo a essa aula aqui e vamos direto ao assunto. Já te apresentei aqui a Comunidade Vida Plena. Fique ligado que vem muitas notícias em breve com relação a isso. Mas tá, qual que é o tema de hoje? O que a gente vai falar? Hoje eu trouxe duas coisas muito importantes, principalmente nessa fase que nós passamos hoje, nessa pandemia. O vídeo de hoje vai falar sobre a ansiedade, o que é de fato a ansiedade e como que o Mindfulness age em cima da ansiedade. Quais são as vantagens do Mindfulness com relação à ansiedade. Então, ao final desse vídeo aqui, você já vai ser capaz de entender o que é ansiedade, o que é o Mindfulness e como que o Mindfulness tem benefícios sobre a ansiedade. Um guia prático para você começar a praticar e notar essas diferenças. Isso vai te ajudar a lidar melhor com essa fase da pandemia, né, que nós estamos passando, com essa quarentena ou isolamento social, como algumas pessoas preferem dizer. Vamos para o slide. Atenção plena. Para começar a falar, Kabat-Zinn expressa que a meditação encontra-se diretamente relacionada com a diminuição de inúmeros sintomas negativos, especialmente os níveis de ansiedade em pessoas que apresentam ou não um transtorno de ansiedade. Então, a prática da meditação, ela leva a essa remissão, né, ou até esse controle da ansiedade. Eu não gosto muito da palavra controle, porque é como se nós tivéssemos de fato um controle específico sobre as nossas emoções. E não é bem assim. Nós podemos entender, lidar com as nossas emoções, entender quando ela é benéfica, quando ela é maléfica e como reagir a ela. Mas não tem como você falar assim, eu não vou sentir medo, eu não vou sentir ansiedade, eu não vou sentir felicidade. Então, não tem como você controlar, mas tem como você identificar os níveis da sua ansiedade, das suas emoções, os níveis da sua emoção e você entender como reagir a isso, né? Como que você age em cima da situação. Então são coisas diferentes. Quem não entendeu, dá uma comentada que a gente fala um vídeo um pouquinho explicando sobre isso. Enfim, então a prática da meditação você tem esse poder de entender melhor como vai funcionar as suas emoções. E eu vou falar um pouco mais disso no decorrer do vídeo. Enfim, quem é Kabat-Zinn? Que nome estranho é esse? Que cara é esse? Vou falar para vocês aqui agora. Jon Kabat-Zinn, ele é professor emérito de medicina e diretor fundador da Clínica de Redução do Estresse do Centro de Atenção Plena em Medicina, na Escola Médica da Universidade de Massachusetts. Gustavo Lima passou um perrengue para falar isso, hein? E eu não sei se eu falei muito certo também não. Enfim, Kabat-Zinn estudou budismo Zen e é membro fundador do Centro Zen de Cambridge. Eu acho que é assim que se pronuncia. Enfim, ele foi o cara que começou a trazer esses estudos sobre o poder da meditação. Então ele foi o primeiro a trazer esses estudos, sobre o poder da meditação na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, Jon Kabat-Zinn, ele tem um método, de redução de níveis de estresse baseado em Mindfulness. Foi um estudo que ele fez, que teve um grande sucesso. E a partir dali, vários estudos também saíram com relação à meditação, ao processo de Mindfulness, que é o processo de atenção plena. Toda vez que eu falar para vocês aqui Mindfulness, entenda que esse é um termo em inglês. Aqui utilizamos mais como atenção plena, certo? Mas Mindfulness, atenção plena, o significado é o mesmo, que é esse estado de consciência para o momento presente.
calma, isso só foi um spoiler. A gente vai falar mais a seguir. Foco no aqui e agora. De maneira prática, o Mindfulness significa estar atento de forma consciente para experimentar o momento presente, com interesse, curiosidade e aceitação. Ou seja, é estar sempre em concentração no momento atual. Vamos lá, para quem ainda tem dificuldade de entender o que é o Mindfulness, o que é atenção plena, é o ato, esse processo é algo que você consegue do dia para a noite? Não, é um treinamento, assim como ir na academia. Eu gosto muito de fortalecer isso daqui. Você não vai na academia e no seu primeiro dia de treino você consegue ficar magro, né? Ou saudável, ou fitness, seja lá o seu objetivo. É um processo, é algo diariamente. Com a meditação, com o Mindfulness é a mesma coisa. Eu não faço uma meditação e atinjo o estado de Mindfulness. Estado de Mindfulness é um estado de consciência no momento presente, no qual você vivencia o hoje, o seu momento presente, como ele está acontecendo, sem tentar mudar, sem julgar, simplesmente entender como que as coisas estão funcionando. E a gente vai falar disso um pouquinho à frente, tá bom? Mas enfim, é algo que você consegue do dia para noite? Não, né? Existe o quê? Um treino, é algo que é para a vida toda. E não tinha planejado isso daqui nesse vídeo, mas vou falar. Eu ouvi essa semana de um outro pesquisador, alguém muito bom, eu ia falar foda sobre a meditação, né, sobre o processo de Mindfulness, que é bem interessante de falar, que ele diz o seguinte: não é para todo mundo, o Mindfulness não é para todo mundo. Tem pessoas que vão se identificar? Sim, e essas pessoas vão notar o benefício do Mindfulness e vão praticar a vida inteira e vão ter uma vida plena. O que é uma vida plena? Uma vida na qual você tem o controle das suas emoções e não que as emoções tenham controle sobre a sua vida. Para mim, vida plena significa você ter total controle, como eu disse, das suas emoções e utilizar isso para uma melhor qualidade de vida, sempre visando o seu bem-estar, estar bem consigo mesmo, estar bem com as pessoas ao seu redor, fazer uma vida que realmente vale a pena ser vivida, uma vida prazerosa. Enfim, esse é um conceito simples sobre Mindfulness, sobre meditação. Então, praticamente isso é o que? A meditação, o processo de Mindfulness. Mas se você quiser saber mais, veja lá na aula 1 que eu expliquei um pouquinho já sobre o que é o Mindfulness, o que é a meditação. E também fique ligado aqui nos próximos vídeos que a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda. E outra perguntinha agora, mudando um pouco o foco, o que é a ansiedade? A perigosa ansiedade. Vamos falar um pouquinho agora sobre, esse conceito que faz as pessoas terem um pouco de medo. Roemer e Orsilo, acho que é assim que se pronuncia, tá? Foco no conteúdo, não nos nomes. Procuram descrever a ansiedade, como uma resposta humana e natural. Presta atenção aqui. Presta atenção nisso aqui. Uma resposta humana e natural. Vou falar disso daqui a pouquinho. Uma resposta humana e natural. Assim como o medo. Esses dois conceitos estão sempre presentes quando o indivíduo confronta-se com algum tipo de ameaça ou perigo imediato. Então é o seguinte, a ansiedade das pessoas, um dia eu fiz um quiz, uma pergunta lá no Instagram, aliás, se você não me segue no Instagram, @psi_junior_sales, perguntando se a ansiedade era uma emoção, uma doença, um transtorno, o que era. E a maioria das pessoas apontaram a ansiedade como uma doença, uma patologia. E não necessariamente. Existe sim o transtorno de ansiedade? Sim, existem transtornos de ansiedade, ela se torna uma doença. Mas ela é uma emoção natural, assim como medo, felicidade, tristeza, etc. Então a ansiedade ela é natural. Situações de medo, a ansiedade surge para te salvar. Ela existe para simplesmente fazer com que você sobreviva. Então, toda situação em que houver, por exemplo, uma ameaça, e você se sentir ameaçado, a ansiedade vem para te dizer: bora vazar, porque o negócio vai dar ruim aqui pra gente, ó. A gente vai se lascar. Então ela chega ali ligando a sirene e fazendo um barulhão para te avisar que algo vai dar errado. Porém, nem sempre é assim, às vezes é só coisa da sua cabeça e eu vou falar disso também aqui no decorrer, então fica porque você vai aprender todo esse tipo de conceito. Enfim, sabemos então que a ansiedade é uma emoção natural.
Pelo que a gente tem ansiedade? Como que funciona isso? Olha, ansiedade pelo futuro, medo medo de algo que pode ou não acontecer. Isso daqui é bem comum, da ansiedade mesmo. As pessoas que sofrem de ansiedade ou que têm ansiedade é porque elas estão preocupadas em algo que pode não acontecer. É aquele famoso pensamento: nossa, mas e se eu não conseguir? E se isso der errado? E se for diferente? Se eu for mal naquela prova e as coisas derem muito errado na minha vida? Ah, eu não vou conseguir passar no teste da habilitação, eu tenho certeza que eu vou reprovar. Então, é aquele medo sofrendo por antecipação. Você não sabe se isso vai ou não acontecer, mas você já começa a sofrer por esse medo. Ansiedade pelo passado, querer mudar algo que não pode mudar mais, né? Mudar, essa foi foda. Eu falei disso no vídeo passado, que nós perdemos existe um estudo, né, feito em Harvard, que nós perdemos 47% do nosso tempo pensando no futuro ou relembrando do passado. E essa ansiedade pelo passado, ela existe quando você começa a remoer uma situação e você começa a pensar que poderia ser diferente. Então, por exemplo, você tinha uma prova da faculdade e você foi muito ruim nessa prova. E aí meses passaram e você começa a remoer aquilo. Nossa, mas se eu tivesse estudado um pouquinho mais no final de semana, se eu tivesse visto o conteúdo, eu tiraria uma nota melhor. E aí, consequentemente, meus pais iriam me dar um celular novo, eu ia ganhar aquele iPhone que eu tanto queria. E aí eu ia poder ter um celular, E aí você começa a criar uma história, uma linha do tempo que não existe e que nunca vai existir. É mais ou menos como no filme dos Vingadores, que existem as várias linhas do tempo, né? Enfim, é praticamente isso. Conceito de viagem no tempo aqui, conceito de linha temporal aqui no vídeo. Aqui também encontramos a ciência. Enfim, em brincadeiras à parte, você fica sofrendo, né, por ansiedade por algo que não vai acontecer, né? Não tem como acontecer. É só na sua cabeça, é só imaginação. E ansiedade pelo presente, que é uma situação ameaçadora. A ansiedade é só eu pensando no futuro ou só lembrando do passado? Não, a ansiedade ela ocorre no hoje, né? Uma situação, por exemplo, onde a ansiedade e o medo estão juntos. Não, a ansiedade e o medo estão juntos. Por exemplo, você tem um discurso para fazer, uma palestra para fazer, e você está no local da palestra, você chega lá, você vê as pessoas, o palco, o microfone, você sente ansiedade. É uma ansiedade no momento presente. É uma ansiedade por algo que você acha que pode acontecer, como por exemplo, eu vou gaguejar, eu não vou conseguir apresentar, não vai dar certo, vai dar tudo ruim, o microfone vai falhar. Então, você sofre por antecipação. Então, é uma ansiedade no momento presente, sofrendo por antecipação. Graziano e Bianchi, em 2004, afirmaram que a ansiedade ela é um fenômeno necessário para o enfrentamento das situações cotidianas, sendo que a intensidade e a duração varia de indivíduo para indivíduo de acordo com as diferentes situações. Como assim, Júnior? Olha, vou te explicar aqui um exemplo bem prático. Por que a ansiedade ela serve para o enfrentamento da situação? Todo mundo gosta de ver, a maioria das pessoas vê a ansiedade como algo ruim. Ela me atrapalha, eu sofro, o coração acelera, fico suando, ok. Mas a ansiedade, eu costumo dizer que ela é o seu despertador. Ela é como se fosse o seu celular. Eu peguei só a capinha para representar aqui, tá? Ela é como se fosse um despertador do seu celular. Se você tem algo importante que vai acontecer na sua vida, a ansiedade surge para te avisar. Um exemplo, você vai viajar, você tem uma viagem a trabalho em um determinado dia, sei lá, dia 5 do mês agora, dia 5 de abril. Apesar que eu recomendo que você fique em casa, não viaje. Enfim, você tem a viagem marcada e aí a ansiedade te lembra. Nossa, o que eu não posso esquecer? Eu tenho que lembrar de fazer a mala, eu tenho que lembrar de verificar o hotel, tá tudo certo com a passagem, eu vou confirmar os horários aqui. Então você fica ansioso pela situação que vai acontecer. Essa ansiedade é ruim? Não, porque se você não sentisse ela, provavelmente você poderia esquecer o hotel, de reservar o hotel, conferir horário, perderia o voo. Então, ela surge como uma aliada. Eita, porra, soltaram os cachorros tudo aqui. Ela surge como uma aliada para te avisar. Ela pode variar de uma pessoa para outra? Claro, somos seres humanos totalmente independentes, totalmente diferentes uns dos outros. Para mim, talvez a situação seja um pouco mais densa, para outra pessoa não. Então funciona mais ou menos assim.
A pessoa entende como uma ameaça potencial e que poderia colocar em risco a sua própria vida, uma vez que a situação aversiva é percebida de forma incontrolável e imprevisível. Então, nesse sentido aqui, a ansiedade ela surge como a sua defesa. Existe uma situação, sei lá, vamos dizer que você está indo embora da sua casa, um pouco tarde da noite, saindo da faculdade, da casa de algum amigo, e você vê dois caras passando numa moto. É bem comum que nesse momento você fique um pouco com medo e ansiedade. Você começa o seu corpo, a ansiedade surge para te proteger de algo que poderia acontecer. Então você começa a imaginar, caramba, se esse cara passa, se ele me assalta, o que poderia acontecer? Então você percebe que existe uma situação que pode te prejudicar. Nessas horas a ansiedade liga a sirene e começa a falar, meu amigo, corre, você tem que sobreviver. Tá dando para entender? Se tiver um pouco confuso, se você não conseguir entender, comenta aqui para mim, por favor. Eu tento refazer um conteúdo explicando de uma forma melhor. Mas a ideia aqui é sempre dar um exemplo e mostrar para ti como que é a ansiedade, como que ela funciona e como que o Mindfulness vai contribuir para você. Então, só para a gente revisar, você já sabe quem é Kabat-Zinn e por que eu trouxe esse cara aqui. Você já sabe o que é a meditação, o Mindfulness ou a atenção plena, e você já entendeu o que é ansiedade. Olha, depois desse vídeo não tem como você não saber o que é ansiedade. Qualquer dúvida, repete o vídeo e vem até aqui comigo. Você sabe que a ansiedade é uma emoção normal, natural e que está ali para te ajudar. Agora é o seguinte, uma nova descoberta, aqui começa a ficar difícil. Olha, eu peço que daqui para frente nessa aula você fique atento comigo aqui e me acompanhe. As coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis porque eu vou trazer conceitos um pouquinho mais difíceis, mas eu vou explicando com você, a gente vai esmiuçar aqui todo esse conteúdo e apresentar para ti de uma forma mais simples possível, certo? Vai ficar difícil, eu vou largar o vídeo? Não, vem comigo que depois desse vídeo aqui a sua quarentena e o seu isolamento social não vai mais sofrer por ansiedade, tá entendido? Continuando, falando ainda sobre a ansiedade, pessoas ansiosas frequentemente não percebem como sua forma de pensar, presta atenção, vai ficar mais difícil, mas vem comigo, hein? Pessoas ansiosas frequentemente não percebem como a sua forma de pensar afeta o seu humor, ou seja, a forma como que eu penso afeta o meu humor. Nesse sentido, pessoas ansiosas tendem a supor que são as situações pelas quais passam que desencadeiam a ansiedade e não a sua cognição, a avaliação sobre o evento ou situação. Você conseguiu entender isso aqui? Olha, eu vou repetir para ti aqui de uma forma bem simples. A maioria das pessoas que sofrem com ansiedade, eu, você, teu vizinho, tua prima, enfim, a maioria quer dizer, antigamente, agora você vai aprender, né, da forma diferente. A maioria das pessoas tendem a entender que a situação que desencadeia a minha ansiedade. Isso serve para outras emoções, como felicidade, tristeza, medo, raiva, e não os pensamentos. Para a gente da psicologia, principalmente para mim que sou da terapia cognitiva comportamental, os nossos pensamentos, aquilo que você pensa, a nossa cognição, tem um papel muito importante na forma como que a gente vai reagir a tudo isso. Então, entende uma coisa aí, anota no papelzinho. Não é a situação eu falo o evento que está acontecendo que desencadeia suas emoções, mas é o que você pensa. Vou usar o exemplo do dois caras numa moto, vai ficar bem legal. E é engraçado, né? Enfim, é perigoso, mas tá. Se você está andando, se você está saindo da faculdade ou da casa de algum amigo, enfim, um horário da noite, a pé na rua. Se dois caras passam por você numa moto, não é a situação andar indo para casa e passar dois caras numa moto que desencadeia as emoções de medo e ansiedade. Não é isso, não é a situação. Mas ao ver dois caras passando em uma moto, automaticamente começa a surgir pensamentos na sua mente. Caramba, eu tô lascado, vão me assaltar, eu vou perder o meu celular, o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus do céu, tomara que só leve o celular, não vão levar meu dinheiro, tomara que deixe minha carteira aqui, tomara que não faça nada comigo, será que eu vou tomar um tiro? Pensamentos automáticos vão surgir na sua mente. Você tem que entender isso, vão surgir. Na verdade, milhares de pensamentos surgem na sua mente todos os dias, mas isso aí, dá pra gente fazer um vídeo só sobre isso.
Então, pra gente da psicologia, principalmente pra mim, que é da TCC, né, terapia cognitivo comportamental, isso tem um peso muito importante. Então, esses pensamentos vão surgir e você vai avaliar esses pensamentos como verdadeiro. E aí, teu corpo vai identificar esse pensamento e vai reagir com uma emoção, medo, ansiedade, entre outras, e aí você se comporta. O que é o comportamento? É o ato de fugir, sair correndo, tomar uma ação, tomar uma atitude depois desse ciclo. Então, conseguiu entender? Presta bem atenção. Não é a situação. Eu estou andando na rua normalmente aqui, tranquilão, pá, de boa, com o celular aqui no ouvido, falando com alguém, etc. Passou dois caras numa moto. Eles poderiam passar e não acontecer nada. Eles poderiam passar, poderiam ir embora, poderia, sei lá. Enfim, né? Tô dando esse exemplo aqui, simples, porque é uma situação que poderia desencadear medo. Você tá andando na rua sozinho, passar às vezes dois caras numa moto, é um índice, né? Existe uma probabilidade de acontecer um assalto ou não. Ah, tô sendo racista, meu Deus, olha aqui. Não, gente, não é nada disso, tá bom? Enfim, pega o exemplo aí. A situação, como eu disse, não é ameaçadora. Porém, por você saber dessas estatísticas, por saber que existe assalto, por saber que você está mais vulnerável nessa situação, esses pensamentos vão surgir. Pensamentos como, meu Deus, eu vou me ferrar, vou me roubar e tal coisa. Esses pensamentos fazem com que as suas emoções surjam, ansiedade e medo. Nesse momento, ansiedade e medo. Ansiedade dizendo, meu amigo, corre que vai dar ruim. E o medo de ser assaltado, o medo daquela situação. Quando essas emoções aparecem, teu corpo, o físico, começa a reagir. Coração acelera, tropeça quase, coração acelera, tropeça quase para. Coração acelera, tentei lembrar a rima aqui, não esqueci. Coração acelera, você começa a suar, entendeu? O seu corpo se prepara para uma reação comportamental, para você agir sobre o momento. E aí você age, você corre, você pode fingir que nada aconteceu, você pode paralisar, você pode andar como o Chris boladão ali, entendeu? Fingir que não tem nada a ver com as coisas. Você vai reagir, certo? Então eu espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. E por que o Mindfulness é tão importante? Ah, meu amigo, tá chegando a hora. O Mindfulness ele vai agir nesse primeiro ponto, ele vai agir nos seus pensamentos. Como eu disse, os pensamentos eles são automáticos e você nem percebe que pensou. É tão lindo isso. Só que com o Mindfulness você começa a perceber e você começa a identificar esses pensamentos. E aí você identifica, avalia de uma forma correta e reage. Na terapia a gente já faz isso. Com a meditação isso fica muito mais fácil. Por isso o Mindfulness ele é muito estudado na psicologia hoje. Graças a Deus. Isso é muito bom, isso ajuda as pessoas. E esse é meu papel aqui, ajudar você de uma forma online. Viva a quarentena, ele serve para alguma coisa. Brincadeiras à parte. Então vai funcionar mais ou menos assim, certo? Para tentar te ajudar, eu vou te dar um segundo exemplo. Digamos que você estuda, está na escola, ou melhor, está em algum lugar e você vai palestrar. Enfim, seja na faculdade, na sua empresa, algo do tipo, você tem que falar para pessoas. A situação, ficar na frente do público e pegar o microfone, isso não te causa ansiedade. A situação não. Agora, vem uma enxurrada, um turbilhão de pensamentos ali na tua mente, até mesmo antes de começar a falar. Pensamentos como, eu não vou conseguir, eu vou gaguejar, as pessoas vão rir de mim, o que vão pensar de mim, eu vou passar vergonha, eu nunca mais vou ser o mesmo. Isso surge. E quando esses pensamentos vêm, né, e você avalia como verdadeiro, nossa, isso vai acontecer, teu corpo reage, as emoções vêm, a ansiedade surge e fala, ah, meu amigo, corre, sai daí, larga o microfone, se esconde, faz um buraco, enfia a cabeça dentro. Existem milhares de coisas que você pode fazer. E aí teu corpo reage a isso. Você reage como? Falando, ou não falando, ou desistindo de falar. Você pode abandonar a apresentação, você pode gaguejar, você pode ir lá e arrebentar na apresentação para mostrar quem manda aqui. Enfim, funciona desta maneira. Logo, é os seus pensamentos, a sua cognição que atua sobre as suas emoções, não a situação. Combinado? Selo de garantia. O pior pode acontecer. O pior pode acontecer. Segundo Roemer e Orsilo, foca no conteúdo e não no nome.
Quando a preocupação ansiosa se torna um hábito, quando a preocupação ansiosa se torna um hábito, foca no hábito, pode ocorrer a perda do contato com o momento presente e a preparação constante para ameaças futuras poderá corroer a qualidade de vida. Isso poderá fazer com que o indivíduo responda ao próprio medo e à própria ansiedade com críticas e julgamento, consolidando uma forma de enfrentamento dos pensamentos e emoções como um sinal de fraqueza ou fracasso. Olha, o que o texto está querendo dizer para você? O que os autores estão apontando aqui e eu vou explicar para ti. Que se você reagir, se você foge de uma situação, ansiosa uma vez, teu cérebro entende que eu posso fazer isso 2, 3, 4, 5 vezes. Se uma situação, se falar em público me dá medo, eu não vou falar em público, Se isso me dá ansiedade também, eu não vou falar em público. Logo, eu não sinto ansiedade. Então, a próxima vez, eu também não vou fazer. Aí eu não sinto ansiedade. E aí depois eu deixo de sair com meus amigos, por exemplo, porque as pessoas, o julgamento das pessoas me dá ansiedade. Aí eu vou me afastando aos poucos. E aí quando eu vou ver, eu estou isolado dentro da minha bolinha social, dentro de casa, de quarentena, obrigatoriamente, e parado, e você não consegue reagir a isso. E também funciona mais ou menos assim. Quando você começa, quando isso se torna um hábito, quando a sua ansiedade ela se torna um hábito, quando você está sempre preocupado com o futuro, por exemplo, eu estou preocupado que eu não vou, essa ansiedade surge porque eu não vou conseguir fazer uma prova na faculdade, e aí eu também fico ansioso porque eu não vou conseguir fazer as minhas atividades em casa, eu fico ansioso porque eu não vou dar conta do meu trabalho que eu tenho, e eu fico ansioso porque eu não consigo lidar com os meus filhos, e aí eu fico ansioso porque tudo, quando você sempre está preocupado com o futuro, e aí a gente vai ficando um pouquinho mais difícil o conteúdo aqui. Quando esse hábito se instala de você estar sempre preocupado com o futuro, eu não vou dar conta daquela prova porque eu não sei o conteúdo, eu não vou dar conta do meu trabalho porque eu tenho que fazer uma função nova, eu não vou dar conta dos meus filhos porque eles estão crescendo muito rápido, eu não consigo reagir a tudo isso. Então, quando você começa a sempre se preocupar com o futuro, você perde o quê? O que você perde? Foca em mim. Você perde agora. Simples, você está perdendo de viver o hoje. Por quê? Porque você está preocupado com o que pode acontecer, está nas suas paranoias. E aqui, meu amigo, aqui começa a ficar difícil. Porque quando esse hábito se instala, é possível trocar por um outro hábito? É possível. E o Mindfulness chega para fazer isso. Só que você perde muito tempo da sua vida e é difícil de sair. Você precisa de uma ajuda e eu estou aqui para te ajudar, falando nisso. E é complicado. Porém é possível. Então vamos evitar. A minha ideia aqui é trabalhar com a prevenção de saúde, uma promoção de saúde, para que isso não aconteça, para que você não fique doente, por causa do adoecimento não aconteça, e aí você tentar mudar as coisas. Então, ficar fugindo da sua ansiedade, não enfrentar. Primeiramente, se você não entende como que a sua ansiedade aparece, e a gente já falou sobre isso, e se você não enfrenta ela, você começa a fugir e você começa a ficar cada vez mais ansioso, e isso vai se tornar esse hábito aqui. E aí você vai deixar de viver a sua vida sempre preocupado com o futuro. E você vai se sentir um fracassado por isso. Então, para a gente começar a construir uma solução para tudo isso, o Mindfulness surge e ele leva o indivíduo a ampliar suas habilidades no sentido de vivenciar os seus conteúdos como realmente são, sem categorizar, sem termos de bom ou ruim, aprendendo a respeitar os pensamentos e sentimentos, seja eles positivos ou não. Então, a prática da meditação, o que leva o Mindfulness à atenção plena, ela leva para que o indivíduo tenha um estado de consciência que ele vivencia o momento presente, o que ele é hoje, sem julgamento, sem hackzinho, sem mudar, sem trapacear, entendeu? Então, se eu tenho ansiedade, sim, eu vou entender como a ansiedade surgiu e eu vou aceitar. Eu não vou, eu estou ansioso e isso é ruim, eu tenho que ficar feliz, para isso eu vou fazer outra coisa. Não, estou ansioso, beleza, eu sei que eu estou ansioso e eu sei o porquê que eu estou ansioso e eu sei como que eu vou resolver essa ansiedade, e aí você vai agir sobre o problema. Então, quando você atinge esse estado de Mindfulness, você começa, é como se você estivesse
na sua casa, por exemplo, um dia chuvoso, né, etc. E a janela tivesse embaçada, sabe? A janela embaçou. E aí quando passa a chuva, você vai lá, pega um pano e você passa na janela e você limpa, você tira, né, aquela visão turva da sua janela. O Mindfulness é isso, é limpar a janela da tua vida para que você veja as coisas com outros olhos, para que você veja a vida realmente como ela está acontecendo, não como você acha que ela iria acontecer. Então, a ansiedade é muito no eu acho que vai ser assim, ou eu acho que poderia ter sido assim, ou eu acho que vai acontecer isso, e aí você não vivencia as próprias emoções, você não identifica seus pensamentos, né, surgindo, você não sabe quais emoções você tem, e isso você vai perder na sua vida. Então, o Mindfulness surge para limpar e falar, olha, calma, né, o que está acontecendo com você agora? Como é que você está hoje? Né? Qual emoção você está sentindo? Você está com raiva? Eu estou irritadíssimo. Tudo bem, né? Você está com raiva. Isso significa que eu vou ignorar a raiva? Não, eu vou sentir a raiva, ela está aqui, ela vai acontecer. E eu sei o porquê, e eu sei como reagir a isso. Eu não sou meus pensamentos. Anote isso. Eu ouvi essa frase já do Rogério, né, do meu colega Rogério. A gente já conversou. Um dia ele falou uma frase para mim. Não me lembro de quem ele ouviu, mas a frase era mais ou menos assim. Nossos pensamentos são como passarinhos. Nós não podemos evitar com que eles sobrevoem a nossa cabeça, mas nós podemos evitar com que eles façam ninho nela. Então, o que isso significa, né? Que a gente não pode controlar os nossos pensamentos. Cara, se um dia alguém falar pra ti, eu vou ensinar uma técnica que vai controlar os seus pensamentos, cara, dá um Nobel pra esse homem, bora apanhar no livro do Guinness. Não tem como você controlar os seus pensamentos, eles vão surgir a todo momento, e você tem que reconhecer o quê? Que você não é os seus pensamentos. Se eu penso que eu sou um merda, isso significa que eu sou um merda? Não, ele é um pensamento. Júnior, mas por que ele surgiu? Não sei. Elefante amarelo. Por que você pensou no elefante amarelo? Não sei, cara. O pensamento ele surge. E ele surge em momentos específicos, às vezes para cutucar, é a famosa lenha na fogueira. Pode acontecer. Então, você não é seus pensamentos. Eu sou um bosta, sou um fracassado. E geralmente, por exemplo, algo deu errado no seu dia. O negócio deu errado. Na hora, pensamentos como você é um merda, nada dá certo mesmo. Não, tudo que você faz dá errado. Surgem. E aí, isso é verdade? Não necessariamente. Você não é os seus pensamentos. Entendeu? Então, foco nisso daí. Né? Não é porque você pensa algo que significa que você é. A vantagem da meditação. A meditação faz com que você processe diretamente uma maior variedade de eventos, ampliando assim suas vivências. Ela possibilita a pessoa permitir que pensamentos, sentimentos, sensações se apresentem espontaneamente. Então, olha aí o hackzinho. Brincadeira, sem hackzinho aqui. Olha aí as vantagens da meditação. Eu disse anteriormente lá no começo do vídeo que a ansiedade ela surge, né, devido ao que? Ao pensamento, né? Os pensamentos vêm, automaticamente você não percebe. Isso leva o quê? Que as suas emoções saiam. Qualquer emoção, ansiedade, medo, raiva, tristeza, enfim, com que essa emoção saia e você emita um comportamento, né? Seu corpo vai reagir a isso e você vai ter uma reação sobre essa situação. Uma pessoa que pratica meditação, uma pessoa que tem um estado de mindfulness, ele consegue perceber todo esse processo, ele consegue perceber os pensamentos surgindo, e aí ele vai saber que pensamentos vêm e vão. O pensamento não significa nada. Se o pensamento vem e vai sem significar nada, logo ele nem causa uma reação emocional. Se for um pensamento, né, numa determinada situação, um pensamento específico, como por exemplo a questão do assalto, você consegue identificar que aquele pensamento veio, você consegue perceber que a sua emoção surge, a emoção de ansiedade e medo. Só que a pessoa que tem a prática do Mindfulness, ele consegue perceber esse processo e no final das contas ele reage da melhor forma possível, não por impulso, mas sim por uma reação mais consciente, certo? Quem nunca, e isso vale para mim, qualquer pessoa, teve um momento de estresse no trabalho, na empresa onde trabalha, e aí aconteceu uma briga com um colega ou com um chefe, ou algo deu errado, você fica bravo e você briga com alguém, você começa uma discussão, entendeu? Com outro, com um amigo, sem necessidade.
por impulso, porque pensamentos vieram, a emoção raiva surgiu, e a emoção raiva ela é poderosíssima, e você se comportou brigando, acusando outra pessoa, xingando, etc. Uma pessoa que tem o mindfulness já com um estado de consciência, ela, não vou dizer que ela não brigaria, ela é um santo, não, mas ela conseguiria perceber o processo do pensamento surgir, da raiva surgir, de como ela reagiria. Existem, eu não consegui achar, eu queria ter trago um vídeo sobre isso, onde a pessoa, ela, em uma mesma situação dessa de briga, onde a pessoa ela não reagiu brigando com o chefe, por exemplo, né? Teve uma situação, parece, com o chefe, e aí a pessoa ficou irritada, só que ela não reagiu, ela conseguiu se perceber que a raiva estava surgindo, ela percebeu que a raiva estava nela, e ela visualizou, né, a pessoa anterior, no caso o eu dela antes da meditação, partindo para agressão, xingando e brigando, e ela conseguiu visualizar tudo isso e não partiu para a reação, ela conseguiu tomar a melhor decisão. No momento, né, no vídeo da pessoa explicando, a melhor reação era ficar, né, na dela e tentar resolver o problema. Ela não ficou brava? Ela ficou brava, você fica bravo, chateado, as emoções estão ali, mas você consegue reagir com mais pontualidade, de uma maneira mais assertiva. Logo, né? Porque da comunidade Vida Plena, então, né? Por que eu falo que uma vida plena é uma vida com uma boa qualidade de vida e um bem-estar? Se você consegue tomar as melhores decisões, se você toma decisões mais assertivas, se você consegue fazer isso, você consegue melhorar a sua qualidade de vida, consequentemente o seu bem-estar. Então é o seguinte, vale lembrar aqui, ó, na tela de vocês aí, que a meditação tem que ser feito pelo menos 5 vezes na semana. A semana tem o quê? 7 dias, né? Um dia eu vi um vídeo da mulher explicando que é mais bonito você fazer assim no vídeo do que você fazer assim. Não sei se funciona, mas enfim, 7 dias. O ideal é que você pratique pelo menos 5 desses 7. Não tem segredinho, não tem hackzinho, né? A meditação ela é um treino, ela é um hábito. No vídeo 1, eu acho que foi na primeira aula, se eu não me engano, acho que foi na aula 1. Na aula 1 eu falei justamente dessa prática, mas eu vou reforçar para você que chegou até aqui. A meditação é simples, baixe um aplicativo, qualquer aplicativo, existe vários hoje aí na internet, e você baixa o seu app, tanto no Play Store, no iOS, enfim, e você pratica todos os dias. Júnior, eu preciso fazer igual o Buda, sentar naquela posição de flor de lótus, a mãozinha assim, zoinho fechado e ficar lá por 40 minutos sem pensar em nada? Não precisa, não é assim que a meditação funciona para todo mundo, certo? Isso aí é algo mais voltado para o budismo, enfim, o Mindfulness ele tem uma linha de segmentação um pouco diferente. Você pode meditar sentado, como eu estou, numa cadeira, pés no chão, coluna ereta, para você ficar no estado de consciência mais acordado e se concentra na sua respiração. Pega um aplicativo que vai te direcionar nesses primeiros passos. Pratica pelo menos 5 vezes no dia. Faça isso pelo menos 2 semanas e vem aqui comentar nesse vídeo como que tá as coisas, como que você tem tomado, vou cortar metade da cara ali, como você tem tomado as suas decisões. Júnior, eu até falei do floquinho de neve, né? Mas meu dia é corrido, mas eu não consigo, eu não tenho tempo, criança, escola, trabalho. Tá bom, como eu disse, a meditação não é para todo mundo. Aquelas pessoas que se identificam com a meditação, com 2 semanas, né, a partir de 2, 3 semanas, já começa a perceber os benefícios da meditação, né? Existe um tempo mínimo para você conseguir perceber os benefícios de fato, né? Geralmente os treinamentos que existem são de 8 semanas, né? A partir de 8 horas de meditação. Mas no decorrer da prática você vai começar a perceber, né? Eu mesmo tenho situações diárias em que eu percebo, cara, olha a diferença que a meditação está fazendo na minha vida. Uma notícia que causaria um impacto diferente em mim, eu consigo reagir de uma maneira diferente. Mas enfim, não é sobre mim que eu quero falar. Eu quero te incentivar a fazer a meditação todos os dias. Então, pelo menos 5 dias na semana. Eu acordo 7 horas todo dia. Ok, acorda 10 para 7 e faz 10 minutinhos pela manhã ou 10 minutinhos para dormir. Eu sofro de insônia. Cara, a meditação é incrível para contribuir com o seu sono. Enfim, é necessário realizar
prática pelo menos 5 vezes a semana. Tá aqui, ó, o pé na tela para vocês aí, você tira um print. Pronto, tá na sua tela, né? Vai ficar difícil, vai ficar difícil. Você achou difícil daqui até aqui? A explicação sobre a ansiedade, mindfulness, vai ficar difícil esse conteúdo aqui agora. Vai ficar difícil, mas não existe não. Se você chegou até aqui nesse vídeo, continua comigo nessa aula aqui, vai anotando no caderninho. Como eu disse, esse conteúdo aqui é denso, é conteúdo que poderia ser vendido, é conteúdo de qualidade. E eu quero ensinar você, eu quero te dar um conteúdo de qualidade. Hashtag vem comigo. Reis apresenta o trabalho de Mori e Malinovsky Butovsky, segundo o qual os autores encontraram correlação positiva entre mindfulness e a atenção e a flexibilidade cognitiva, comparando meditadores experientes em mindfulness e não meditadores. Então, houve uma pesquisa, eu vou continuar apresentando aqui para vocês e nos outros slides, em que pessoas que eram meditadores tinham uma flexão cognitiva melhor do que pessoas não meditadoras. O que significa? Vem comigo. Foram utilizadas medidas de testes de resistência e concentração. Os meditadores mindfulness, pessoas que praticam meditação estilo mindfulness, mostraram níveis mais elevados de consciência, melhor desempenho da atenção e de flexibilidade cognitiva, que podem estar relacionados à velocidade de processamento de interferência. Calma lá, tá ficando difícil, mas vem comigo. O que o estudo vem demonstrando aqui? Pessoas que são meditadoras, pessoas que praticam a meditação por vários tempos, até atingir o estado de mindfulness, têm uma melhor capacidade de concentração. Eu acho que a meditação vai me ajudar na concentração? Não, eu não acho não. Tá aqui, ó, o estudo apontando para ti. Então, meditadores têm mais consciência. Por quê? Isso pode se dar por esse nível maior de consciência para o momento presente. Se eu tenho mais consciência para o momento presente, porque está à minha volta, logo eu consigo me concentrar melhor nas minhas atividades. Por isso, mindfulness é muito bom para quem deseja melhorar o foco. Se você quer se tornar uma pessoa mais focada, mindfulness também pode contribuir para isso. Além dessa flexibilidade cognitiva. O que é essa flexibilidade cognitiva, Júnior? Calma lá que a gente vai continuar aqui explicando para ti. O ganho da flexibilidade cognitiva fornece espaço mental para o ganho na flexibilidade cognitiva fornece espaço mental para a detecção de avaliações cognitivas incorretas e doentias, que normalmente ocorreriam despercebidas e que levam a atitudes e emoções erradas. Por sua vez, acabam por afetar o bem-estar geral das pessoas. Tá achando difícil? Flexibilidade cognitiva e nomes difíceis de autores? Calma lá. O que esse ganho da flexibilidade cognitiva favorece para a pessoa? Vamos voltar lá no comecinho do vídeo, eu estava explicando sobre a ansiedade, porque o tema hoje aqui é ansiedade. Uma pessoa que é meditadora, que ela atingiu o estado de consciência de mindfulness, estilo de meditação de mindfulness, que ela tem esse estado de consciência maior do que pessoas não meditadoras, ela consegue perceber aquilo que eu falei para você anteriormente, como as emoções surgem. Ela consegue avaliar um pensamento automático surge. Por exemplo, vou apresentar uma palestra, vou dar uma palestra, né? Nessa situação, uma pessoa não praticante da meditação, uma pessoa que não tem esse estado de consciência, ela não percebe o pensamento automático chegando do tipo, você vai fracassar, você vai falhar. As emoções de ansiedade e medo vão surgir e essa pessoa vai se comportar diante disso. Então, ela não percebe esse processo é automático. Uma pessoa meditadora, ela consegue visualizar isso daí. Ela consegue perceber a situação, que é ela dar a palestra, e ela consegue perceber os pensamentos chegando, né, e falando, você vai fracassar, e ela consegue avaliar, será que eu vou fracassar mesmo? Se eu estudei, se eu sei do conteúdo, se eu estou aqui é para isso? Então ela consegue perceber que esse pensamento ele não é um pensamento verdadeiro,
ela consegue perceber que a ansiedade vai surgir por medo, com o medo, né? Com o medo, a ansiedade vai surgir com o medo da avaliação das outras pessoas, e a ansiedade pelo momento, por achar, ela consegue perceber tudo isso, né? Achar que não vai conseguir, esses pensamentos vão surgir e logo vai trazer essas emoções. Deu um nó na garganta aqui, né? E aí ela consegue se comportar de uma forma melhor, ela consegue agir de uma maneira melhor. Bem, se eu me preparei para o conteúdo, se eu sei da palestra, se eu vim para isso, esse pensamento que eu vou fracassar não é necessariamente verdade. Se ele não é verdade, logo a minha ansiedade vai ter um nível bem menor, porque isso não é uma preocupação. Logo eu vou conseguir desempenhar um papel melhor, que é a minha apresentação. Conseguiu entender o que é essa flexibilidade cognitiva? Qual que é a vantagem da meditação nisso aqui? Seguindo aqui comigo, níveis mais elevados de bem-estar psicológico são associados com o melhor desempenho em vários domínios cognitivos e, portanto, com a melhor função cognitiva. Então, se eu consigo melhorar o meu bem-estar através do mindfulness, se eu consigo ter essa percepção do momento, se eu consigo ter essa percepção do meu estar, isso vai me ajudar em várias áreas da minha vida, como relacionamento com outras pessoas, relacionamento entre amigos, entre colegas, né? Nossa, entre pessoas, amigo e colega, essa foi boa, né? No relacionamento afetivo, eu queria dizer, ou no relacionamento com seus colegas, desempenho em outras áreas da sua vida. O benefício é na sua qualidade de vida e no seu bem-estar. O mindfulness não se reduz a uma simples técnica de relaxamento. Não. Mas é composta por treinamento para que se reduza a vulnerabilidade cognitiva reativa, que leva ao estresse e ao sofrimento emocional. Então, meditação, mindfulness não é somente para relaxamento. Existem pessoas que acham que o mindfulness é simplesmente para relaxar, para ficar de boa, para ficar zen, e não é isso, né? É simplesmente para promover essa atenção para o seu momento presente e reduzir o que? Essa vulnerabilidade cognitiva. O que é isso, Júnior? Fala português para mim. Diminuir as chances com que você sofra com os seus próprios pensamentos. Olha, pensamento vem, surge emoção, eu me comporto. Então, você começa a ter controle desse ciclo. Basicamente é isso. Todo ser humano vivencia emoções de diversos tipos. Ansiedade, medo, felicidade, nojo, existem várias. Tentando lidar com elas da maneira eficaz e ineficaz. Neste aspecto, o problema real não paira sobre sentir ou não sentir ansiedade, mas sim na capacidade de reconhecer, aceitar e de fazer uso desta ansiedade quando possível, dando continuidade ao funcionamento normal apesar dela. O segredinho aqui, né, o hackzinho da vida aqui é o seguinte: a questão da meditação, do mindfulness para a qualidade de vida, né, com relação à ansiedade, às outras emoções, não tem a ver com sentir ou não sentir a emoção. Tu lembra que eu disse lá no começo do vídeo que é impossível você não sentir as suas emoções? A partir de hoje eu não vou sentir mais tristeza. Acontece algo triste na tua vida, morre teu cachorrinho, tu vai dar risada? Não, você não vai dar risada, meu amigo, minha amiga, meu querido. Por quê? Porque é uma emoção, faz parte de você, do teu contexto, da tua vida, da tua alma, do teu ser. Então, sim, tu vai sentir as emoções. Então, não é sobre sentir ou não sentir, é sobre sentir, mas lidar com ela da melhor forma possível. Aconteceu uma discussão lá na minha empresa. Vamos voltar para o exemplo aqui para facilitar a tua vida. Aconteceu a situação. Fiquei irritado com o meu chefe. Peguei o martelo e joguei na cabeça dele? Não. Senti irritado? Ok, senti que eu estava irritado. Qual a melhor atitude a se tomar? Será que esse emprego me valoriza? Eu devo procurar outro? Será que eu devo conversar com o meu chefe e tentar resolver a situação ruim entre nós? Então você toma a melhor atitude sobre a situação. Ansiedade, eu disse para ti, ansiedade, vou apresentar um trabalho, fiquei ansioso, vou sair correndo? Não é sobre isso, mas é entender que a ansiedade ela vai me ajudar a me lembrar desse trabalho, a fazer com que eu estude melhor para que eu saia bem. Então, o papel do mindfulness é promover qualidade de vida para ti nesse sentido.
Como seria a sua vida sem emoções? Então, eu não vou sentir emoções. Como seria a sua vida sem emoções? Tá aí o slide aí, ó, vazia. Pô, o que é uma emoção? O que é uma emoção sem vida? O que é uma vida sem emoções? O que é uma vida sem sentir felicidade, sem sentir medo, sem sentir ansiedade, né? Sem estar apaixonado pela pessoa? Então, assim, você precisa das emoções para a sua vida ter um sentido, senão a sua vida não teria sentido nenhum. Vale lembrar que, de certo modo, aqueles que lutam contra... tá chegando, não tava gravando, você acredita? Aqueles que lutam contra preocupação ou ansiedade vêm praticando ansiedade por anos. Sendo assim, é possível aprender novas formas de hábito, aprender novas formas e hábitos que respondam a esses desconfortos. Mas para isso é importante que haja um compromisso com a prática. Cadê a tabelinha lá dos 5 dias da semana? Pessoas que sofrem com ansiedade, com medo, com preocupação, cara, você faz isso há anos. Você, minha querida, faz isso há anos, você se preocupa há anos. Não é da noite para o dia, não é com 10 minutos de meditação que isso vai mudar. Não, você tem que praticar. Um novo hábito se instala com prática. Esse slide aqui é só para te lembrar disso. Você demorou anos para se tornar a pessoa que você é hoje. Para você melhorar a sua qualidade de vida e seu bem-estar, vai um pouquinho de tempo também. Mas vale a pena, não é mesmo? Quem é o boca aberta que está falando tudo isso aí para mim? Sim, eu gosto de colocar isso aqui no final dos meus slides. Eu gosto de mostrar para vocês que eu estou fazendo isso aqui é por paixão, é por amor, é porque eu gosto, cara. Eu gosto de meditar, eu quero compartilhar, eu quero mudar a vida de você que chegou até o final desse vídeo. São poucas pessoas? Sim, são poucas pessoas. Mas alguém chega, né? Ou se não chegar, eu estou falando só para a câmera. Mentira, você está aqui. Enfim, eu tenho o maior orgulho de poder ajudar vocês. Eu faço isso aqui de fato com amor mesmo. Eu quero poder transformar a vida das pessoas através da meditação, assim como ela transformou a minha vida. Então faz o seguinte, me segue lá no meu Instagram, me segue lá no YouTube. Se você está vendo esse vídeo aqui, provavelmente você está no YouTube, porque ele não vai para o Instagram. Mas lá no meu Instagram tem stories diário, tem enquetes, tem foto, tem post, tem videozinhos pequenininho para quem gosta de um conteúdo simples. E tem também um canal lá no Telegram. Eu vou pôr um link aqui embaixo. Entra no Telegram, todo dia, quando eu termino de fazer minha meditação, eu trago uma reflexão, né, sobre algo, sobre como foi a minha meditação. Então, se você está nesse processo de começar, vamos lá, vamos seguir junto, eu e você. E eu vou fazer o melhor para te ajudar. Tá bom? E é o seguinte, eu falei da comunidade Vida Plena, em breve eu vou abrir as inscrições para a comunidade Vida Plena. Estou só dando aqui um spoiler. Vou planejar como vai ser ainda, mas a ideia é transformar a tua vida, entendeu? Transformar a tua vida com o conteúdo gratuito aqui, com tudo isso que eu faço. E eu vou abrir espaço para a comunidade. A comunidade vai ser um lugar onde a gente vai se ajudar como um grupo, né? Eu vou postar conteúdos lá, exclusivos para quem faz parte da comunidade. Afinal de contas, você vai pagar para estar lá. Então vai ter conteúdo exclusivo para a comunidade. Vai ter uma assessoria 1 a 1, eu e você, né, incluído na comunidade. Vai ter acesso vitalício ao grupo e lá você vai falando como que está sendo a sua experiência nessa transformação da tua vida e vai compartilhando para que as outras pessoas possam aprender. Então vai ser um grupo onde as pessoas vão se ajudar. É um grupinho de autoajuda? Não, você chama como você quiser. Eu estou lá para fazer as pessoas melhorarem a vida delas. E aí, nossa, depois dessa, não fecha o vídeo não, estou só brincando, tá? Enfim, é para melhorar a vida de vocês e vai ter o meu suporte de um psicólogo profissional que ama o que faz, beleza? Semana que vem eu volto aqui com mais uma puta aula para ensinar vocês sobre algo e eu tô achando que eu vou falar um pouco mais sobre o que é o Mindfulness. Tô achando que as pessoas ainda estão com essa pequena dúvida aí. Não sei, no meio da semana eu vou pensando aqui. Um grande abraço, obrigado por me assistir até aqui. Um grande abraço, um grande beijo e até semana que vem.